Meus amigos, hoje nós completamos 20 anos desde a criação da Lei Maria da Penha. A medida foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e se tornou, o principal marco legal do Brasil para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mesmo com os avanços que nós tivemos, nos últimos anos, garantias de alguns direitos, para que vocês tenham uma noção, o estado do Ceará registra números alarmantes. Só em 2026, gente, contabilizando os primeiros 4 meses, de janeiro até abril, o estado contabilizou uma média de 70 denúncias de violência contra mulheres todos os dias. Diante disso, a campanha Agosto Lilás destaca a importância da informação e o fortalecimento de redes de proteção. Nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora com a doutora Ana Cristina Teixeira, que é defensora pública e está aqui conosco em nossos estúdios. Doutora Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, não tem como não falar, doutora Ana, incluindo aí na campanha Agosto Lilás, a representatividade desse dia de hoje, de 20 anos da Lei Maria da Penha. Então, eu gostaria que a senhora iniciasse esse nosso bate-papo falando sobre a importância dessa lei para a defesa das mulheres em todo o nosso país. Com certeza, essa campanha, do Agosto Lilás, ela visa trazer essa conscientização sobre a importância da Lei Maria da Penha. A gente precisa lembrar que são 2 décadas de Lei Maria da Penha. Antes da legislação, não havia uma proteção, não havia um sistema legal que garantisse às mulheres em situação de violência uma proteção efetiva e eficaz. Eram adotadas medidas como se fossem crimes considerados crimes de menor potencial ofensivo nos juizados especiais, em que havia uma audiência de conciliação entre o agressor e a vítima, e muitas vezes aquele processo se transformava em uma cesta básica para uma instituição filantrópica, uma instituição de caridade que nenhuma relação tinha, com a situação envolvendo as partes ali daquela relação violenta. Então, a sensação que se tinha há 20 anos atrás era de extrema impunidade. Não havia toda uma rede de proteção, não havia essa conscientização, não havia esse olhar especializado da violência como uma chaga social, uma chaga para a sociedade. E aí a Lei Maria da Penha, ela coíbe, ela enfrenta a violência como uma perspectiva macro, não Sim. apenas do crime em si, mas as causas do crime, né? E também conscientiza as mulheres dos tipos de crimes que podem ser cometidos. A gente também só imagina que a violência seja aquela violência física, Sim. mas existem várias espécies outras de violência que deixam marcas tão profundas quanto. É isso. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Ana Cristina Teixeira, defensora pública, trazendo reflexões sobre esse dia. Repito para você que está nos acompanhando, a campanha Agosto Lilás, que marca a luta e combate à violência contra mulheres em todo o país. E nesta sexta-feira nós temos essa data emblemática, 20 anos desde a criação da Lei Maria da Penha. O Ceará, doutora Ana, como eu disse, tem essa média de 70 denúncias todos os dias. Os registros apontam 8.512 ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha só entre janeiro e abril. E a gente sabe que esse número pode ser ainda maior, porque em vários casos existe a chamada subnotificação, Então, o que representa na prática esse montante todo da violência contra a mulher aqui no nosso estado? Na realidade, se considerarmos até junho, já passam de 13 mil casos, 13 mil notificações. A gente pode imaginar, num primeiro momento, um aumento dos casos,
Mas também isso pode representar a quantidade de notificações, a quantidade de mulheres que tomam consciência de que vivem numa situação de violência. Sim. Porque para fazer um registro, para buscar ajuda, é preciso romper uma barreira. A barreira do silêncio, a barreira do medo, a barreira do constrangimento, da culpa, da vergonha. Sim. Então, não é um crime que você nunca mais vai ver o agressor. O agressor é seu companheiro, o agressor é seu namorado, o agressor é seu marido, a pessoa com quem você mantém uma relação de afinidade, né, de afeto, de intimidade. Então, não é fácil romper essa barreira. Então, quando as mulheres se encorajam, quando a gente tem essas campanhas, quanto mais consciência, mais esses números vão aumentar. Isso pode representar não só um acréscimo no número de casos, mas um acréscimo no número de notificações. É claro que as subnotificações existem, principalmente naqueles lugares onde não há delegacias especializadas, onde não há uma rede de proteção especializada, como nós temos aqui em Fortaleza, a exemplo da Casa da Mulher Brasileira, e é por isso que a luta maior, hoje em dia, é que para todos os municípios sejam disponibilizados esses equipamentos de proteção e de acolhimento das mulheres em situação de violência. Estamos conversando com a doutora Ana Cristina Teixeira, defensora pública, sobre esse dia em que completamos 20 anos da Lei Maria da Penha e também aproveitando, claro, para destacar a campanha Agosto Lilás, que trata do combate, a prevenção, né, à violência contra mulheres em todo o Brasil, aqui no nosso território cearense também. Agora, doutora Ana, eu gostaria que a senhora falasse para a gente a respeito da atuação da Defensoria Pública, né? Em quais frentes, né, esse órgão tão importante para o nosso Estado atua no auxílio, na proteção, no acolhimento a essas mulheres? A Defensoria Pública tem um núcleo especializado de atendimento às mulheres em situação de violência. Ela presta o acolhimento humanizado com a equipe multidisciplinar, com as defensoras públicas, na orientação jurídica, no acompanhamento processual, na interlocução com a rede de proteção, com assistência à saúde, assistência social, porque essas mulheres precisam retomar suas vidas, muitas vezes chegam em busca de ajuda, mas não sabe por onde começar. Então, a Defensoria Pública presta esse atendimento, né? Não é só a orientação jurídica, não é só o processo, não, ali é só uma fase da nova vida, né, que a mulher está construindo. Então, a Defensoria Pública, ela enxerga a mulher na sua compleição macro, né, dentro da sua própria reestruturação de vida, né? Tenta proporcionar àquela mulher em situação de violência uma vida segura e digna, né, que todas merecem. É isso. E para a gente finalizar, doutora Ana Cristina, eu gostaria que a senhora aproveitasse esse espaço aqui no Verdinha Notícias e, enquanto mulher, enquanto atuante nessa causa de defesa das mulheres, deixasse um recado para aquela telespectadora, aquela ouvinte que está nos acompanhando agora, seja a que presenciou situações de violência ou aquela que está enfrentando nesse momento esse contexto de violência familiar. Eu quero dizer para as mulheres que passam por essa situação que elas não estão sozinhas, que, embora seja uma situação difícil, há a solução, há saída, procure ajuda, né? Não enfrente essa situação sozinha, procure a Casa da Mulher Brasileira, procure uma delegacia especializada, procure a Defensoria Pública. As pessoas que têm conhecimento podem fazer denúncias anônimas através do 181, também à disposição da sociedade o Disque 180 para informações e também para denúncias. O importante é quebrar essa barreira do silêncio e procurar ajuda para romper esse ciclo de violência. Ana Cristina Teixeira, defensora pública aqui no nosso Verdinha Notícias. Muito obrigado pela sua Obrigada, eu presença que nessa noite aqui com a agradeço. gente, Muito tá? obrigada pela oportunidade.